gosto desse povo por isso. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Vamos meditar um pouco na palavra. Vamos meditar um pouco ainda em Romanos. Aproveitar para ter uma aulinha boa hoje, né? Dar uma adiantada. Olhando debaixo deste tema que o Senhor nos deu para este tempo. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Queridos, vamos lidar com a nossa alma. Romanos 8. Vamos lidar com a nossa alma. Vamos trabalhar conosco. E isso tem tudo a ver, né? Esse jejum, neste período em que nós estamos buscando de Deus uma vida em santidade. Buscando em Deus uma vida de pureza. Buscando em Deus uma vida de domínio próprio. Onde os frutos do Espírito são manifestos na nossa vida. São cultivados na nossa vida. Amém, irmãos? E o Senhor vai mexer em coisas dentro de nós. O Senhor vai meter o dedo em áreas da nossa vida e dizer, olha, tem que arrumar aqui, tem que trabalhar aqui, tem que melhorar aqui. Irmãos, eu tenho uma notícia maravilhosa para lhe dar. Toda a provisão já foi liberada para nós. Aleluia! Ele nos libera à medida que nós caminhamos em fé. Ontem o pastor Henrique em Londres trouxe uma pregação tremenda. E ele falava, quando Deus chamou, quando Jesus enviou os discípulos, antes de Jesus dizer, ide por todo mundo, Jesus disse, vocês são duros de coração. Vocês são um bando de incrédulo. Como é que envia alguém duro de coração e incrédulo? Porque Jesus sabia que à medida em que aqueles homens duros de coração e incrédulos caminhassem levando a boa semente da palavra, iria quebrar a dureza do coração deles. Eles iriam se expor tanto à palavra, que a palavra produziria fé no coração dele. Queridos, é à medida que nós caminhamos com Deus, que o nosso coração é amolecido. É à medida que nós caminhamos com a palavra do Senhor, que a incredulidade sai do nosso coração. Não fique sentado esperando que Deus faça algo em você para você fazer algo para o Senhor. Não, irmãos, é o contrário. À medida que nós nos envolvemos com a obra do Senhor, à medida que nós fazemos a obra de Deus, olhando para nós e nos sentindo tão imperfeitos, tão pecadores, os mais inadequados de todos, não se preocupe, o Espírito de Deus vai trabalhando na sua vida. Aleluia! Ele vai trabalhando em você. Não foi isso que Jesus disse a Simão, ali na beira do mar da Galileia, quando chegou para ele e disse, Simão, filho de Jonas. Simão todo envergonhado, tinha negado Jesus 3 vezes, todo se sentindo excluído. Jesus chega e diz, Simão, filho de Jonas, tu me amas com amor ágape? Ele diz, não, Senhor, eu te amo com amor filéu, só como amigo. Tem problema não, Simão, apacenta as minhas ovelhas. Como assim, Senhor? Eu achava que para eu te servir eu tinha que te amar na mesma dimensão que tu me amas. Estás enganado, Simão. Apacenta as minhas ovelhas. Aí no final Jesus diz assim para ele, Simão, tu és moço. Eu acho isso espetacular. Tu és moço, Simão. Tu me amas ainda nesse amorzinho raso, porque tu ainda és moço, mas tu vais crescer. Aleluia. E o Senhor está dizendo para mim e para você hoje, você está preocupado porque você é falho? Você está preocupado porque você é cheio de defeito? Você é moço. Uns não são tão moços não, mas ainda é moço. Você vai crescer, você vai melhorar. Ele diz, hoje tu és moço, tu te cinges, vai para onde tu queres. Anda de acordo com a tua mente e teu coração. Chegará uma hora que tu vais amadurecer e outros vão te cingir. Tu vais te mover segundo a minha vontade e não segundo a vontade que tu tens. Como é bom nós olharmos para o Senhor e saber que Ele está trabalhando na nossa vida. Aleluia. Enquanto você se envolve com Ele, Ele trabalha em você. E Ele faz você crescer dia após dia. Dia após dia. E a provisão já foi dada. Já foi dada. E essa provisão virá na medida da necessidade. À medida que você caminha com Deus, que as áreas da sua vida vão sendo expostas ao Senhor, Ele vai trabalhando em você. Agora, irmãos, não é para a gente viver uma vida regalada, como se estivéssemos num spa espiritual. Não, é para que nós sejamos canais do Senhor. É para que nós sejamos instrumentos do Senhor. Quanto mais nós nos envolvermos na obra de Deus, mais será acelerado o trabalhar do Espírito de Deus na nossa vida. Deixa eu dizer outra vez isso para vocês. Porque muitas vezes nós nos acomodamos aprendendo aqui sentado, mas eu pergunto, o que você está fazendo com o conhecimento que você está recebendo? Você está levando adiante? Você está preocupado em orar por outras pessoas? Em falar do amor de Deus para outras pessoas? Pastor, é porque eu sou tão inadequado, eu estou primeiro... Não é assim. Deixa eu dizer um negócio para você. A obra de Deus, o plano de Deus não é esse. Para tudo para trabalhar em você. E depois que você estiver pronto, aí você vai fazer. Você nunca vai estar pronto.
No dia que você estiver pronto, ou Jesus chama você sozinho, ou chama você juntamente com a igreja. Eu espero que chame junto com a igreja e a gente vá todos junto. Mas ninguém está pronto nunca. Eu não me sinto pronto. Eu não me sinto pronto. Nenhum de nós está. Mas daquilo que Deus tem me dado, eu vou partilhando. Eu vou levando. E à medida que eu vou fazendo isso, Ele vai me dando mais. A Bíblia diz que Ele dá semente ao que semeia. Ele não dá semente para eu semear. Ele dá semente ao que semeia. Eu semeio, Ele me dá semente. Eu semeio, Ele me dá semente. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Sabe onde é que eu mais aprendo? Não é quando eu estou em casa fazendo pesquisa e estudando. É quando eu estou ensinando para vocês. É aqui o lugar onde Deus mais me ensina. É na sala de aula que Deus mais me ensina. Muito mais do que... Porque eu já descobri, quanto mais eu libero sobre vocês, mais Deus libera sobre a minha vida. Aleluia! Quanto mais você... Não é isso que a Bíblia diz? Dai e dá-se-vos-á. Primeiro eu dou, depois me é dado. Dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Vai encher os seus celeiros. Aleluia! Mas nós muitas vezes sentamos e ficamos só esperando receber mais e mais. Para quê? Engordamos e não fazemos nada, ficamos obesos. Irmãos, nós precisamos acordar. Acordar, pois os recursos de Deus estão liberados sobre a nossa vida. Ah, mas aí como é que vai ser com as áreas da minha vida? Vão sendo tratadas? Vão sendo trabalhadas? O Orlando de hoje não é o mesmo de anos atrás? Não. Ô filha, estava tão ruim assim, Glória a Deus por isso. Mas é verdade. Eu falo, não é não? O Orlando, eu olho para trás e digo assim, quanta meninice, quanta infantilidade eu já fiz. E o Senhor, aí quando for amanhã eu vou olhar para trás e dizer, misericórdia, quanta. Você vai crescendo de um degrau de glória a outro degrau de glória. Até que você se pareça mais e mais com Jesus Cristo de Nazaré. Mas olha o que aqui a Bíblia vai dizer. Versículo 8 do capítulo 8 de Romanos. Alguém me consegue um copo com água? Ô, Rosinha, que saudade. É essa garrafinha aqui? Eu pensei que isso aqui era para dar sorte. Eu sei lá, estava fazendo uma mandinga, alguma coisa. Rosinha vai chegar no próximo final de semana. Ô, minha marmita vai voltar. Você vai falar que eu não trouxe não, que elas falaram que era trazer todo domingo. Não veio nenhuma vez. Romanos capítulo 8, no versículo 8 diz: os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Não podem. Diga, quem vive na carne não pode agradar a Deus. Diga de novo, diga, quem vive na carne não pode agradar a Deus. Queridos, isso aqui não tem nada a ver com incrédulo. Isso aqui é para crente, isso é uma carta para crente. Eu posso ser um crente, nascido de novo, vivendo uma vida governada pelos apetites da minha carne. O que é viver uma vida governada pelos apetites da minha carne? Eu faço o que a minha carne pede. Eu faço o que a minha carne... Depois de tantos dias de escuridão, depois de tanto dia de frio, um dia como esse, o que é que a minha carne vai pedir? Vá para o culto? Vá para o parque. Vá passear. Fique em casa. Vá curtir. Nunca tem sol. É isso que ela vai me pedir. E aí como é que fica? O que é que eu vou fazer? O que a minha carne está pedindo? E o Espírito dentro de mim, aquela vozinha mansa dizendo, mas você tem um compromisso comigo? Mas você marcou um encontro comigo? Ah, mas igreja tem sempre, sol quase nunca tem. A igreja não vai desaparecer? Vai sim, brevemente ela vai desaparecer desta terra. Qual é a minha prioridade? O que está em primeiro lugar na minha vida? O que eu coloco e estabeleço como minha prioridade? A minha carne ou o Espírito? Eu tenho que descobrir a primeira coisa. O que é que eu quero fazer com a minha vida? Eu quero agradar a Deus ou eu quero um Deus que me agrade? O que eu estou buscando? A quem eu fui apresentado? A um Deus a quem eu devo servir ou a um Deus que me serve? Existe uma geração inteira aqui que conhece o Deus que lhe serve. O Deus que luta por você, o Deus que faz tudo por você, o Deus que toma tudo que você quer e só assina embaixo. Tem gente que vende até caneta ungida para assinar o negócio, né? Que vai liberando tudo. Esse não é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A proposta de Jesus Cristo é que se você quiser ganhar a sua vida, você vai perdê-la. A proposta de Jesus é que se você quiser seguir a Ele... Quem quer seguir Jesus aqui? Diga glória a Deus.
Ele tem um presente para você no início da jornada, uma cruz. E cruz é lugar de morte. E essa não é a cruz de Jesus, a dele ele levou, é a sua. E a sua cruz não é seu marido, não é seu filho, não é seu trabalho, não é você. A sua cruz é um lugar que Deus preparou para você, onde você vai matar a sua carne todos os dias. Onde você vai dizer não a ela todos os dias. E ela insistentemente ressurgirá todos os dias, nos seus desejos. Eu vou ter que crucificar todos os dias. Todos os dias. E os níveis de resistência que você vai enfrentar vão crescer todos os dias. Todos os dias. Então, o que eu quero? Agradar a Deus ou um Deus que me agrada? Como é que eu quero viver a vida cristã? Buscando um Deus que faz a minha vontade ou um Deus que eu faço a vontade dele? Eu estou disposto a obedecer a Deus contrariando a mim mesmo? Eu estou disposto a viver os confrontos entre a minha vontade e a vontade do Senhor, como Jesus viveu? O que é felicidade para mim? É uma vida com ausência total de lutas e de batalhas? Não é a vida cristã. É uma vida sem sofrimento? Não é a vida cristã. A Bíblia diz que o meu Jesus aprendeu pelo muito que sofreu. O apóstolo mais admirado de toda a Bíblia, Paulo, quando traz o currículo de vida ministerial dele, nenhum pastor queria. Nenhum pastor. Porque ele disse, olha, eu fui rejeitado por todos. A herança de Paulo no fim da vida dele era um bando de livros, uns pergaminhos e uma capa. Que até a capa ele tinha esquecido, o pobrezinho, ainda manda trazer. Porque ele estava preso numa masmorra fria, podre e fedorenta. Não eram as celas com comida cara que o povo da Lava Jato fica no Brasil, não. Não. Era uma masmorra romana, podre, fétida. O cheiro, você passava quilômetros. Paulo diz assim, traga a minha capa e os pergaminhos, eu preciso estudar. Aqui, eu preciso estudar. E eu quero uma capa para me esquentar. É tudo que ele tinha. E ele começa a dizer a lista dos que abandonaram a ele. Ficou sozinho. E ele disse, a minha vida foi em perigo, em espada, em naufrágio, em perigo de morte, em assalto, foi dado como morto. Mas ele disse, o que importa é que eu estou pronto para partir e receber a coroa que o justo juiz me dará naquele dia. Aleluia! Paulo, no início da vida cristã dele, fez um currículo dele, de quem era ele. E se você pegar o currículo de Paulo antes de ser apóstolo e o currículo no final do ministério, todo ser humano vai preferir o primeiro currículo. Ele diz, eu sou judeu de judeu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, zeloso quanto à lei, discípulo de Gamaliel. O cara era um cara e termina humanamente fracassado. Mas ele disse, tudo isso que eu era, eu considerei perda por amor a Jesus Cristo de Nazaré. Qual é a vida cristã que eu quero? Um Deus a quem eu sirvo ou um Deus que me serve? Eu vou agradar quem? Eu quero viver uma vida para agradar ao Senhor? Eu quero viver uma vida que agrade a Deus? Mesmo que desagrade a mim? Mesmo que diga não a mim? Eu quero mesmo? Prepare-se. Prepare-se, porque tem muito trabalho para ser feito em você, em mim, em você e e à sua volta. Muita coisa para ser feita. E muitas vezes você vai chorar para servir. Muitas vezes você vai gemendo, mas você vai gemendo. Porque esse é o caminho do Senhor. Essa é a vontade de Deus. E se nós não ensinarmos a nós mesmos a andar com o Senhor desse jeito, mas andarmos com esse caminho de facilidade que muita gente prega por aí, você não vai suportar. Você vai se decepcionar. Não com Deus, com aquilo que lhe disseram dele que não tem nada a ver com ele. Olha o que é que ele vai dizer aqui no versículo 8. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. Versículo 9. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne. Amém. Vou ler de novo para vocês dizerem pelo menos um amém. Só a Priscila que disse. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne. Amém. Que é o domínio da carne? Os meus sentidos naturais. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu cheiro, aquilo que eu apalpo, aquilo que aguça meu paladar, minha visão. Isso é o caminho dos sentidos. A minha carne vai apelar para os meus sentidos.
Ela vai querer se comunicar unicamente e obedecer unicamente aquilo que responde aos meus sentidos. Mas você, para obedecer a Deus, você vai ter que fugir dos seus sentidos. E Deus vai te dar um sexto sentido. Que eu tenho uma coisa para dizer, não é só as mulheres que tem não, viu? É todo crente nascido de novo tem um sexto sentido. E este sexto sentido, a Bíblia chama de fé. Você nunca leu em Hebreus capítulo 11 de que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza do que você não vê. O que é visão? Um sentido natural. Quando a Bíblia diz que a fé opera num outro reino, onde você não vê, mas você tem certeza. Você tem certeza. Ela está dizendo que a fé desperta em você um outro sentido. E você vai andar por ele. E a Bíblia diz que aquele que de Deus se aproxima, é necessário que creia que ele existe. E a Bíblia diz que sem esta fé, que opera fora dos meus sentidos, é impossível agradar a Deus. Se eu depender somente daquilo que eu vejo, para andar com o Senhor, é impossível agradar a Deus. Se eu depender unicamente daquilo que os meus sentidos dizem confirmado, eu não vou conseguir agradar a Deus. Porque muitas vezes Ele vai me pedir coisas que do ponto de vista humano é uma loucura. Muitas vezes Ele vai me levar por caminhos que humanamente falando é uma loucura. E aí? Eu vou obedecer a minha carne que diz é doideira? Ou eu vou obedecer aquela vozinha que vem do Espírito dentro de mim dizendo, este é o caminho que eu tenho para você. É por aí que você vai. Andar pelo caminho dos sentidos, fracasso natural. Olha, vós contudo não estáis debaixo do domínio da carne, dos sentidos, mas você está debaixo do domínio do Espírito. Se é, aí vem o questionamento do apóstolo, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se é que de fato você nasceu de novo e o Espírito de Deus mora dentro de você. Veja que até mesmo o apóstolo Paulo, falando para crentes da igreja, ele questiona se é que vocês nasceram de novo. A questão aqui é, você nasceu de novo? O Espírito de Deus mora dentro de você? Não sei. Só você que pode dizer isso. Se é que vocês nasceram de novo, são morada do Espírito de Deus, eu tenho uma notícia para dizer para estes. É o Espírito de Deus que domina sobre você. Não é mais a carne. Desperte isso dentro de você. Aguce isso dentro de você. Questione isso dentro de você. E isso é um questionamento que nós temos que fazer. Onde é que está o domínio do Espírito sobre mim? Onde é que está o controle do Espírito na minha vida? Repito, eu estou falando do Espírito, não das minhas emoções. Não confunda a fé com emoção. Não confunda. Trabalhe nas suas emoções para que elas se submetam ao mover do Espírito dentro de você e não ao contrário. Porque as nossas emoções, elas operam no mundo natural e ela está sendo alimentada o tempo inteiro. E vocês percebem que nós alimentamos muito mais as nossas emoções, a nossa alma vê a troncha, do que o Espírito. Qual é o alimento do Espírito? A palavra, a adoração, a comunhão, a oração? O que é alimento? E qual é o alimento das minhas emoções? Aquilo que eu jogo na minha mente? Tudo aquilo que entra na minha mente, pelos meus olhos, pelos meus sentidos, pelos meus ouvidos, formam uma estrutura na minha mente, desce para as minhas emoções e vão influenciar nas minhas escolhas. Então o que é que vai me dizer que você alimenta o teu espírito com oração, com leitura da palavra, com adoração, na dimensão que você alimenta a sua mente com coisas que só te prejudicam? Nenhum de nós aqui. Nenhum de nós. Nós jogamos muito mais lixo na nossa mente, que contamina as nossas emoções, do que nós alimentamos o nosso espírito com Deus e a sua palavra. Estamos em desvantagem, irmãos. Estamos em desvantagem. E aí o que é que acontece? Nossas emoções estão em frangalhos. Como é que nós vamos desenvolver em nós os frutos do Espírito? Desse jeito. Precisamos criar novos hábitos. Precisamos. Irmãos, vejam. Nós temos uma única reunião. Aliás, nós temos um culto público, uma reunião de oração na igreja. E é uma luta para trazer o povo. Não venha me dizer que você que chega num dia de culto não tem apetite para sair de casa para vir adorar a Deus,
de que você no seu dia a dia tem apetite e disciplina para um culto doméstico, para uma vida de oração, de adoração e de leitura da palavra, que eu vou condecorar você e vou levar lá na rainha para ela botar aquela espada lepo e ainda passar no pescoço. Porque é um Marte um caba desse. Não venha me dizer. Não venha me dizer que é mais fácil para você cultuar a Deus em casa, sozinho, do que na igreja, todo mundo reunido com todos esses estímulos que estão aqui à sua volta. Não venha me dizer, porque eu vou dizer, me perdoe, mas eu tenho que dizer que você está mentindo. Porque eu conheço a alma, eu tenho uma. É muito mais fácil. Se você não consegue se dispor para aquilo que é infinitamente mais fácil, você é fiel naquilo que é o mais difícil. Ah, olha para essa cara bonitinha que mamãe passou tal. E diz que eu sou besta. Para, vai. Era farinha, não era filho? Maisena, goma. Achando que eu sou besta? E o que é que isso vai refletir? Onde é que isso vai se refletir? Nas minhas escolhas. Porque aquilo que eu jogo na minha mente vai influenciar minhas emoções. E aquilo que influencia minhas emoções vai determinar as escolhas que eu faço na minha vida. Aí nós nos arrebentamos tudo e jogamos a culpa para Deus. Aí nós buscamos, irmãos, se nós gastássemos mais tempo alimentando o nosso espírito, nós não precisaríamos gastar tanto tempo pedindo a Deus que conserte os destroços daquilo que nós fazemos de errado. Nós oramos muito mais tempo para consertar coisa quebrada do que para manter enquanto está consertada. E se nós gastássemos tempo na manutenção, nós não gastaríamos tempo consertando o que quebrou. E o que é que mantém? Uma vida de comunhão com Deus e a sua palavra. Vocês já perceberam como nós gastamos tempo pedindo para Deus consertar coisa? Vocês já perceberam? É um sinal de que nós não estamos sabendo administrar o que Deus nos deu. E por quê? Porque é isso aqui que o apóstolo está dizendo. Vocês realmente têm o Espírito de Deus dentro de vocês? O que é que vocês estão fazendo com isso? Aí Paulo vai e termina dizendo assim: todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não pertence a Cristo. Então Paulo está dizendo, este tal que não nasceu de novo, que não tem o Espírito de Cristo morando nele, essa pregação não serve para ele. Eu não estou pregando para quem não nasceu de novo. E se você que está ouvindo não nasceu de novo, ou através do vídeo, ou através dos que estão aqui sentados, fica aqui o meu apelo. Tenha uma experiência com Jesus Cristo de Nazaré. Entregue a sua vida a Ele. Deixe Ele transformar teu espírito. Vem fazer morada dentro de você. E a partir daí começa um trabalho, onde você vai dizer à sua alma: agora nós vamos colocar as coisas no lugar. Aleluia. Irmãos, Deus criou o homem espírito, possuindo uma alma e morando num corpo. O pecado colocou a gente de cabeça para baixo. A primeira consciência que o homem tinha antes do pecado era espiritual, era a consciência de Deus. A segunda consciência era da alma, a consciência do que estava à sua volta. E a do corpo era tão rasa do corpo, tão insignificante, que ele estava nu e nem percebia que estava. Deus chegava, ele já estava pronto para adoração. Olha a consciência espiritual. Deus